Fala pessoal, aqui é o Augusto e bem-vindos ao Render Review número 3, né? E nesse Render Review aqui, a gente tem o trabalho do Jonathan, que também é um dos alunos do curso de Blender para Arquitetura e Interiores. E o Jonathan, em especial, ele é provavelmente um dos melhores alunos do curso, porque ele pegou o conhecimento que ele aprendeu ali no curso e elevou, né, ao limite. Ele fez as coisas que ele queria fazer da forma mais interessante possível. Um desses casos foi esse render aqui que eu achei muito legal que ele fez, no caso de arquitetura incrível, né, de grandes obras, né, como a gente pode estar vendo aqui. Eu vou colocar aqui Mudlock Dev, só para a gente poder visualizar aqui de forma mais rápida. E como você pode ver, esse render, apesar de ele ser bem simples em composição e forma, né, ele traz um resultado bem interessante, né, bem apelativo. Só que ele tem alguns probleminhas que a gente vai precisar dar uma analisada neles, né? O primeiro problema dele é o seguinte. Para poder fazer a montanha no background, ele fez literalmente uma montanha no background. E isso aqui eu não recomendo muito fazer, tá? Bom, eu vou acabar não sabendo de cor, mas tem um addon que você encontra aqui jogado aqui dentro do Blender, que ele te permite fazer terrenos, né? Ele gera terrenos automaticamente para você. E no caso ele deve ter utilizado esse addon e meteu essa montanha lá no fundo, só que ela ficou extremamente artificial no trabalho dele, né? Então, como você pode ver, a arquitetura do local está incrível, né? Os materiais estão bem legais, né? Muito do render está bem legal, mas a montanha lá no fundo está claramente parecendo uma pilha de papel machê, né? Então ela não trouxe para a cena realmente o valor que ele queria que ela trouxesse, né? Porque no caso ele fez aqui a composição pensando, vou ter aqui a grande obra, né? E essa grande obra vai ter aqui a montanha, né? Ter aqui o background do local onde ela está, mostrando aqui, dando essa sensação de que ela está num local montanhoso, num local frio, né? Então aqui a intenção dele era boa, mas o resultado não ficou legal porque essa montanha está parecendo uma pilha de papel machê. Para consertar isso aqui, obviamente, ele colocou aqui uma textura de neve, provavelmente, não sei que textura é essa, mas é uma textura extremamente de baixa resolução, tá vendo? Não é interessante utilizar isso daqui. Então, nesse caso, o que eu recomendaria literalmente era tirar essa montanha daqui e arrumar um mapa HDRI que tivesse montanhas no fundo, né? Seria mais interessante ele utilizar isso ou fazer, né, o acréscimo dessas montanhas no Photoshop ou no GIMP, ou seja lá em qual for o software que você utiliza para fazer a pós-produção do seu trabalho. Poderia ser o caso de fazer isso na pós-produção, né? No caso, como ele estava utilizando o Eevee, talvez não fosse tão interessante para ele fazer na pós-produção, porque o Eevee deixa tudo na cara, né, tudo em tempo real, então é mais prático. Mas às vezes é interessante deixar o background para o final, né, porque você acaba não encontrando o background que te dá as duas coisas ao mesmo tempo, que é iluminação e um fundo interessante, né? Então, às vezes pode ser o caso de você deixar ele para depois. Em Open, mostrar na pasta, Ctrl C, Ctrl V, vamos ver aqui, cadê o da neve? Isso, esse é de neve, né? Então, como a gente pode ver, ó, como se trata de neve, né? Ele trouxe, e ele já utilizou aqui Volumetrics também na cena, trouxe aqui um feeling a mais na cena, apesar de não ter a grande montanha que ele queria ali no fundo, né? Mas como eu falei, pode ser acrescentada no final, tá? Bom, outra coisa aqui que também não ficou tão legal assim nessa cena foi a questão da vegetação, tá? Eu vou ocultar a vegetação dele aqui para vocês verem e olha só como que sem a vegetação o render até parece mais interessante, né? Obviamente que o render ainda não está perfeito, porque o interessante é você ver o seguinte. Como que você trabalha quando você está fazendo um render de arquitetura, tá? Você trabalha da seguinte maneira. Vamos reduzir a força disso aqui para 1 primeiramente, né? Acho que 2 estava... Esse 2,5 estava bom, deixa em 2. Primeira coisa que você pensa é o seguinte. Para onde que eu quero desenhar a vista da pessoa que está olhando? Então, eu tenho que ver aqui, por exemplo, as pessoas elas sempre vão olhar logo de cara para highlights, para coisas que brilham. É natural do ser humano que a gente olhe muito facilmente para coisas que brilham, né? Então, por exemplo, se o nosso céu estiver estourado, por exemplo, desliguei o céu aqui só para a gente ver, né? E todas essas áreas aqui brilhosas, aqui, ó, essas áreas aqui, todas elas são as áreas que chamam mais a atenção do olho humano. O que brilha é o que chama a atenção. Nós, seres humanos, temos essa característica, né? Então, é normal que coisas que brilham chamem a nossa atenção. Então, o que você tem que pensar? Para onde eu quero chamar a atenção? Se eu quero chamar a atenção para a obra, parabéns. Isso aqui é ponto fortíssimo do trabalho que o Jonathan desenvolveu. Eu estou
sendo chamada a minha atenção quase que completamente para o centro dessa cena, que é essa obra aqui. Uma coisa que poderia ser interessante é que esse render fosse só dessa parte circulada, porque isso reduziria ali o tanto de tempo de trabalho, né? Porque você tira esses lados vazios aqui da sua cena, né? Deixa o foco só no que importa, e um render quadrado é um render perfeito para você postar no Instagram, por exemplo. Então é uma forma fácil de você divulgar o seu trabalho, né? Fazendo um render quadrado para o Instagram. Mas nesse caso aqui, não era o que ele queria. Então o que ele queria era chamar a atenção aqui para o meio, então beleza, já conseguiu. Só que agora ele precisa de itens, né, que criem alguma forma de ocupar essas áreas aqui. Né? Isso aqui não pode ficar vazio. Então o que eu faria? Né? O que é interessante de fazer aqui? Como eu não quero deixar essas áreas vazias, não quero deixar esse muro aqui, o interessante seria adicionar vegetação aqui, normal. Só que a vegetação que ele adicionou não fez o trabalho dela, né? Que era o de preencher as lacunas. Vamos começar focando só nesse lado de cá. Eu vou ligar aqui a camada de vegetação dele, tá? De visualizar. Vou colocar aqui no modo de Solid View, para a gente poder ficar um pouquinho mais rápido na nossa cena. E aqui, por exemplo, as rochas, tudo bem, não sou contra elas, eu até gostei delas. Só que esses pinheirinhos aqui, eu traria mais para cá, por exemplo. Né? Traria esses pinheirinhos mais para cá, até aumentaria eles, por exemplo. Seria o caso de a gente ter aqui mais pinheiro aqui, né? Por exemplo, aqui um Alt D nesse pinheiro. Fazendo algo assim, por exemplo. Dessa forma, essa região aqui agora, que a gente está focado aqui, né? Vamos focar nessa região aqui, eu já ocupei boa parte disso daqui, né? Vamos só colocar isso aqui mais para frente um pouco, para eles não ficarem atravessados. Então, eu já ocupei essa parte daqui, beleza? E adicionei detalhamento, né? Obviamente que é sempre interessante você dar uma rotacionada nesse objeto, para ele não ficar repetitivo, né? Mas, colocando ele aqui, eu já tampei boa parte do que eu não queria mostrar, que era aquele grande paredão. Essa árvore aqui, ela é uma intrusa. Ela não está fazendo o papel dela. Por quê? Porque eu quero apresentar a arquitetura e eu estou colocando um toco na frente da arquitetura. Tá vendo? Isso aqui não é legal. Então, essa árvore aqui, o destino dela é ou você afasta ela para cá, né, deixar ela aqui melhor posicionada, né? No caso aqui dela, ela está aqui mais ou menos nessa partezinha. Então, ou você joga ela aqui mais para trás, né? E faz aqui... Porque, obviamente, se isso aqui fosse um projeto arquitetônico normal, teria um projeto de paisagismo indicando onde as árvores estariam. Porque o paisagista faria isso, né? O arquiteto paisagista faria isso. Mas como não é esse o caso, né? Como a gente está pensando na composição, então não é legal a gente deixar. Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho a iluminação da minha cena, atraindo para o meio da cena, tá? E eu ainda tenho as árvores fazendo o outro trabalho, que é criando uma seta que aponta para o ponto de maior atenção, né? Então, as árvores aqui agora estão fazendo um trabalho melhor, né, de composição, tá? Então, isso aqui é uma parada que eu recomendo, beleza? Interessante também que esse número é ímpar. Geralmente é legal você colocar números ímpares aqui nessas partes aqui, porque essa sensação de desequilíbrio que o número ímpar traz é uma coisa que pode, tá? Não é regra, mas é uma coisa que pode trazer um pouquinho mais de dinâmica para a tua cena. Números pares dão muita sensação de simetria, enquanto que números ímpares criam mais sensação de movimento, porque você não divide a cena, sabe? Um número par divide as coisas, enquanto que o número ímpar, como ele não é divisível, ele cria um flow mais fácil. Então, uma pessoa olha mais para números ímpares. A distribuição das pedras, né, também está um pouquinho forçada, porque tem musgo nas pedras, mas musgo no gelo não é uma coisa muito comum. Então, o material que deveria estar presente aqui nessas pedras não deveria ser o material de musgo, deveria ser o material de gelo, de neve, para poder cooperar com o material com a cena que a gente está aqui, né? Que é uma cena mais gélida, né? Então, a gente tem aqui esse chão gelado aqui. Às vezes eu nem sei se a intenção dele era uma cena gélida, né? O negócio que eu olhei aquela montanha gelada e pensei, o objetivo dele era uma cena gélida. Então, vamos para a cena gélida, né? Se nós pesquisarmos aqui renders snow, né? Renders na neve, imagens, a gente pode ter uma boa referência aqui de como que as coisas ficam, né? Por exemplo, esse aqui tá maravilhoso, isso aqui tá incrível. Isso aqui é um exemplo, né, de um render na neve. O cara passeando com o cachorro na neve aqui, morrendo de frio. Mas isso aqui é um exemplo de como que o render na neve fica, né? Você tem neblina, você tem gelo e tal. E as pedras, né? Deixa eu ver isso aqui, ó. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui é até de um artista que eu admiro pra caramba. Esse render aqui é do... Como é que é o nome dele, gente? Esqueci o nome dele, mas eu sigo ele no ArtStation. Esse render aqui dele, ele fez a neve utilizando um objeto do Blender muito legal.
Então, no caso aqui, como você pode ver, ó, a neve cobre tudo, né? Então, você não usaria o material de musgo. Vamos tentar isolar essa pedra aqui, ver esse material. E vamos analisar esse material aqui para tentar dar uma melhorada nele, né? Deixa eu abrir aqui do lado. Isso, Shift F3 para poder entrar aqui no modo... esse material aqui provavelmente não é dele, né? Então aqui complica um pouco. Mas se a gente fuçar aqui um pouco, a gente consegue descobrir, né, qual que é essa parte verde aqui, né? Infelizmente tem... Bom, materiais procedurais são assim, né? Sempre aquele ninho de rato. Mas se a gente fuçar um pouquinho, a gente consegue descobrir aqui onde que está a parte da neve, né? Então provavelmente ela está aqui. Aqui nós temos aqui uma partezinha da neve, do musgo, perdão. Então a gente pode transformar esse musgo em neve, né, deixando ele mais claro. E quando a gente voltar para a nossa cena aqui, deixa eu dar um bar aqui para a gente olhar. A gente vai visualizar aqui que a nossa cena agora tem mais detalhes brancos, né? Isso vai vender um pouco mais a sensação de gélido, né? Dá uma olhada aqui, como vocês podem ver, tem um pouquinho de verde ainda, né? Porque eu não vou alterar esse material todo agora, porque se trata de um review, mas como vocês podem ver, ó, o branco aqui sobre ele já vendeu um pouco mais esse efeito, tá? Outra coisinha aqui, né? Esse outro lado aqui, como eu falei, eu vou até mexer nessa câmera, porque esse render aqui ele se valoriza mais se você focar a cena mais na obra, né? Então vamos aproximar isso daqui aqui um pouco. Trazer aqui um pouquinho. Isso, esse render se valoriza mais, ele tem mais valor se você deixar a obra em maior evidência. Não deixar, tipo, por exemplo, um terço é obra e outro... Tipo, 2/3 é obra e 1/3 é mato, sabe? Ele não valoriza tanto nesse caso aqui, né? O trabalho dele, essa arquitetura aqui, ela tá muito legal para não ser o ponto central da atenção da nossa cena, né? Então, eu até multiplicar essa árvore aqui um pouquinho. Jogar ela um pouquinho para trás e vou jogar ela aqui assim, mais ou menos. Isso, porque agora tem um número ímpar de árvores aqui nessa vista, né? A árvorezinha que estava ali atrás sumiu, ela poderia até ser deletada, não deletar não. Beleza, essa árvore daqui também não está legal, deleta. Essa daqui eu não concordo com a forma como ela está posicionada, né? Porque esse paredão aqui ele deveria ter algum outro tipo de vegetação. E lembrando que, numa época de neve, é incomum que haja vegetação em parede, né? Não é muito comum que vegetação em parede ocorra, né? Então, não é legal de ter, né? Geralmente, na neve, assim, tem algumas... São árvores de folhas grandes que conseguem manter a sua folhagem devido ao peso da neve, né? Então, a gente tem que sempre olhar aí para o mundo real para poder fazer os nossos renders, né? Que é outro render fantástico aqui na neve. Mas como eu estou falando para vocês, eu não tenho certeza absoluta se a intenção dele era essa, né? Se a intenção dele era a neve. Beleza, mas dando continuidade aqui, eu vou religar o HDRI dele, tá? Que eu desliguei aqui. Vamos religar o HDRI dele, ele tinha deixado na força 2. Vou deixar aqui em 2 também, para poder dar esse pop a mais, né, na cena. Vamos deixar em 1, tá? Beleza. Aqui uma outra coisa que eu estou vendo é o seguinte, né? Eu vou reduzir esse mapa HDRI aqui para ponto 5. Acho que ele estourado fica mais legal, né? Mas eu vou reduzir ele aqui para 0.8, na verdade. Isso que está melhor. Uma outra coisa aqui que eu estou observando é as folhas das árvores. Elas não estão muito evidentes, né? As folhas das árvores estão bem branquinhas, bem clarinhas, então seria interessante mexer nesse material. Se fosse o caso aqui de dar uma mexida nessa composição, seria legal trazer essa árvore aqui para cá, ó. Se eu consigo trazer ela aqui no eixo X, né? Trazer essa árvore aqui para cá, que ela cria uma vinhete, né? Ela cria o que chama de vinheta, que é ao redor da nossa cena, trazendo uma oclusão, por assim dizer, né? E a gente poderia até fazer aqui uma brincadeirinha no primeiro plano. Deixa eu ver aqui, talvez até com as próprias rochas que ele adicionou aqui na cena. A gente poderia até trazer aqui essas rochas aqui, né? Dar um... Opa, tudo errado. Alt D para duplicar essas rochas aqui. Eu dupliquei mais coisa do que eu devia, né? Dupliquei. Deixa eu deletar isso daqui, que eu não quero. Isso. Quero pegar só isso daqui. Não quero isso daqui. Não quero isso daqui. Não quero! Eu não quero! Isso, beleza. Ok. Vamos colocar isso daqui no eixo Y, aqui mais próximo aqui da nossa câmera. Vou rotacionar aqui uns 90 graus. Para ter alguma coisa aqui para poder envolver a nossa cena, né, no caso. Porque como a gente pode ver, está literalmente um plane aqui, várias pedras aqui jogadas, né, não está muito interessante de olhar. Então o que a gente pode fazer é trazer um pouco mais de interesse para a nossa cena e tentar fazer ela ter mais continuação, né, tentar fazer ela menos
framed, por assim dizer, né? Menos encaixada na cara dura e mais natural, né? Mais indicando que há coisas fora daquele render, né? Então, deixa eu só tirar essas light curves daqui. Volta aqui, isso. E, por exemplo, colocando assim, o nosso enquadramento ele vai dar mais sensação de que tem mais coisa acontecendo para fora, né? Mesma coisa valendo aqui, né? Pode ser até o caso da gente subir isso daqui um pouquinho, né? Para tirar o foco das pedras aqui no chão. Vamos duplicar essas pedras aqui também, ó. Isso para dar um pouquinho mais de continuação para nossa cena, sabe? Ela tem um pouquinho mais de... Olha, tem mais coisa acontecendo, sabe? Exatamente para poder trazer um pouco mais de vida, né? Realmente de coisas acontecendo na cena. Beleza, vamos colocar aqui no modo rendered. E como a gente pode ver, o enquadramento já está bem legal, mas essas folhas dessas árvores aqui, elas realmente não estão muito legais, né? Elas não estão indicando, né, nada, elas estão bem complicadinhas, infelizmente. Então seria o caso de mexer nesse material. E de resto eu acho que está ok, né? Porque aqui nesse ponto agora da imagem se trata realmente mais de uma pós-produção. Porque como eu falei, aquela montanha ali no fundo estava parecendo uma pilha de papel machê, não estava legal. Então não tinha por que utilizar. Essa árvore aqui, eu estou achando ela até melhor do que esse pinheirinho, né? Ele tá... Deixa eu ver. Ela está entregando um pouco melhor a sensação de neve. Todo o material dela está bem esquisitinho, né? Vamos dar uma olhada aqui. Porque ela está meio branquinha. Tem algumas folhas dela que estão brancas. Aí ela parece que está coberta de neve, né? Isso está mais interessante. Provavelmente porque ela tem um material bem parecido com o material dessa rocha aqui. Mas é basicamente isso. É basicamente você pensar na tua composição e pensar no que você está fazendo, né? Então, nesse caso aqui, agora é mais realmente uma questão de você renderizar e fazer uma pós-produção legal, né? De você renderizar e fazer ali dar um pouco mais de cor para a tua imagem, né? Colocar um pouquinho mais de azul, dar uma saturada e tudo mais, né? Mas enfim, é basicamente isso, viu, pessoal? Nesse caso desse render review aqui, essas árvores realmente precisariam ser trocadas, não estão muito legais. Essa aqui que nem está com o material adequado nas folhas, né? Ficou melhor porque dá a sensação de que ela tem neve sobre ela. Essa parte da parede aqui não tem problema ela ficar exposta, porque apesar dela ser um grande vazio, ela traz a silhueta da arquitetura, então não tem por que tirar, ficou bem legal. E como você pode ver, ó, com um enquadramento um pouco mais interessante, a nossa cena ganha um pouco mais de vida. Mas basicamente é isso, pessoal. Esse foi o render review do arquivo enviado pelo aluno Jonathan, tá? Parabéns, o trabalho ficou incrível, eu gostei pra caramba aqui do trabalho que o Jonathan desenvolveu. E fica aí apenas esse feedback, né? Substituir essas árvores e dar uma repensada aí na questão da composição, né? Para poder saber o que você está falando. Como é que eu faço uma boa composição? Simples. Decide a história que você quer contar. O que você quer apresentar? Eu quero apresentar o prédio, quero apresentar a árvore, quero apresentar paisagismo, quero apresentar a rua. O que eu quero apresentar? É assim. E baseado no que você quer apresentar, você vai ali trabalhando para ver o que você quer demonstrar na tua cena, beleza? Então é isso. Forte abraço para vocês aí e até o próximo vídeo, galera. Não esquece de se inscrever, falou? Até mais.